Revelado, a incrível reação da filha do milionário após puxar o cabelo da faxineira. O salão do colégio, com suas paredes brancas e janelas amplas, era o cenário perfeito para mais um dia de sorrisos falsos e competição desenfreada. Todos os olhares se voltaram para Ana, a filha do magnata, quando em um momento de pura impulsividade e raiva, ela puxou o cabelo de Selma, a faxineira, que passava com seu carro de limpeza. O eco do riso nervoso dos colegas de classe encheu o ar como um veneno, mas o que realmente ecoou no peito de Ana foi o olhar triste de Selma ao se afastar. Enquanto os colegas achavam graça, Ana sentiu um nó se formar em sua garganta, um desconforto que não conseguia ignorar. Como pôde ser tão cruel? A pressão de ser perfeita a todo custo sempre lhe fora imposta. Com pais ausentes, cercada de bens materiais, ela era uma marionete do que sua família esperava. Ao voltar para casa, a certeza de que sua mãe a receberia com críticas afiadas e expectativas inabaláveis pareceu esmagadora. "Você precisa ser a melhor, Ana", ecoava na sua mente, enquanto seu coração disparava. Mas e se ser a melhor significasse perder o que há de mais importante, sua essência? Naquele mesmo dia, o seu professor de ética, dotado de um olhar atento, percebeu que algo não estava certo. "Ana, você sabe que suas ações têm consequências. O que você fez com Selma não é aceitável", ele lhe disse com um tom gentil, mas firme. Essas palavras foram como um soco no estômago. Antes que pudesse se defender, sentiu-se pequena, à mercê de seus próprios erros. A partir daquele instante, a mente de Ana começou a girar como uma montanha russa, repleta de dúvidas sobre quem ela realmente era e o que significava pertencer a uma classe que tão frequentemente menosprezava os outros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixa um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Após alguns dias, Ana e Selma se cruzaram novamente. O corredor estava vazio e, por um breve momento, o peso do mundo despencou sobre os ombros de Ana. O olhar de Selma, que antes era de dor, agora carregava um misto de indiferença e força. Eram duas mulheres de mundos tão distintos, com histórias que se entrelaçavam em uma fração de segundo. A tensão no ar tornou-se palpável. Então, uma crise familiar atingiu em cheio o império de seu pai. As conversas em casa tornaram-se gritos e lágrimas, e a imagem que Ana sempre sonhou em manter começou a desmoronar como cartas de baralho. Diante da instabilidade e da perda do status, ela se viu no espelho, encarando a própria imagem e seu ego despedaçado. Uma luta interna se acentuava. Continuar a viver uma mentira ou buscar, ao menos, um fio de verdade em sua vida. E agora, no epicentro desse turbilhão emocional, Ana se pergunta se terá coragem suficiente para se redimir e conquistar o respeito de Selma. Será que nesse choque de classes a verdadeira amizade e compreensão podem brotar? Uma coisa é certa: as decisões que ela tomara nas próximas horas definirão não apenas seu futuro, mas a transformação de sua identidade. Ana não conseguia dormir naquela noite. A mente girava entre lembranças da infância e os erros do presente, como um filme interminável em que sua própria vida se passava na tela, cheia de falhas e arrependimentos. Ela se levantou da cama e caminhou até a janela. Lá fora, as estrelas brilhavam intensamente, como se dançassem em uma noite sem fim. Mas internamente, Ana sentia um caos. Seu coração pulsava descompassado e sua alma clamava por uma resposta. Como tudo havia chegado a esse ponto?
No dia seguinte, ao sair para a escola, ela decidiu que precisava falar com Selma. Uma força que vinha de dentro a impulsionava. Ana não sabia como se redimir, mas queria tentar. Será que existia uma forma de desfazer o mal que já tinha feito? Com a cabeça confusa, ela se dirigiu para o colégio, seu coração batendo forte e uma esperança tímida lhe acompanhava. O dia começou de modo habitual, repleto de conversas ruidosas, risos e aquela competição insana que permeava o ambiente escolar. Mas Ana não se deixava levar. Ela tinha um foco: encontrar Selma. Durante o intervalo, enquanto seus amigos se divertiam, Ana avistou a faxineira atrás de uma porta, limpando o chão com atenção. Ela respirou fundo e se aproximou. "Selma, posso falar com você?" Ana perguntou, a voz trêmula e nervosa. Selma a olhou, surpresa. Parecia hesitar, mas finalmente assentiu. As meninas em volta pararam de rir assim que viram as duas. O silêncio se instalou, quase como um aviso de que algo importante estava prestes a acontecer. Eu quero pedir desculpas", começou Ana, seus olhos brilhando com uma sinceridade que ela mal conseguia reconhecer. "O que fiz foi horrível, e eu não quero que você pense que eu sou apenas uma garota rica e desalmada." Selma a encarou, e Ana percebeu a força que emanava daquela mulher. O olhar dela era intenso, mas havia algo na expressão que balançava entre a indiferença e a curiosidade. "Por que você se importa agora?" Selma perguntou, cada palavra carregada de um peso que parecia transcender aquele momento. Aquelas palavras cortaram Ana como uma lâmina afiada. Ela sussurrou, quase em desespero. "Não sei, Selma. Eu não quero ser assim. Eu só quero entender o que é ser humano de verdade." Um silêncio carregado pairou entre as duas, e Ana percebeu que aquele não era um momento de soluções fáceis. Mas havia um sinal de algo novo no olhar de Selma, e Ana decidiu que ela estava disposta a lutar por isso. "Podemos começar de novo?" Ana sugeriu, com uma pitada de esperança. Selma olhou nos olhos dela e, após um instante que pareceu uma eternidade, uma leve mudança ocorreu em seu semblante. Talvez nós possamos, mas vai levar tempo, Ana." Ana acenou, sentindo um fio de alívio e também um desafio. Era o começo de algo que ela não podia prever, mas só o fato de a oportunidade estar ali já fazia a vida parecer um pouco mais leve. Ao fim do dia, enquanto caminhava para casa, Ana refletia sobre o que Selma havia dito. Será que ela era capaz de mudar a forma como via o mundo? O que os outros realmente pensavam dela? Naquele momento de introspecção, uma ideia começou a germinar em sua mente. Como se a vida estivesse lhe fazendo uma proposta, um passo à frente no cenário das diferenças sociais. E essa jornada, com suas dificuldades e vitórias, poderia transformá-la mais do que qualquer diploma ou bem material. No fundo, Ana sabia que a emoção não estava apenas em pedir desculpas, mas também em conseguir entender as histórias que eram diferentes da sua. A cada passo em direção a Selma, ela se via cada vez mais disposta a enfrentar não apenas os desafios externos, mas as feridas mais profundas que habitavam sua alma. E enquanto o sol se punha no horizonte, uma pergunta pairava em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para se redimir? O peso do desconhecido pairava, trazendo um novo desafio e a esperança do que poderia vir a seguir. Ana acordou no dia seguinte com um nó na garganta. O compromisso de, enfim, começar a mudança que tanto almejava pesava sobre seus ombros. Mas ela sabia que não poderia adiar mais. Com o coração batendo forte, ela se preparou para o colégio, tentando visualizar um novo começo. No caminho, cada rosto conhecido parecia ter um significado diferente. Ela olhava para seus colegas, que mesmo cercados por tanta diversão, pareciam distantes de suas emoções. Ao dar um passo na escola, a atmosfera mudou. A luz que entrava pelas janelas era quase ofuscante, assim como o peso das expectativas sobre ela. Ana precisava falar novamente com Selma, precisava entender mais. Durante o intervalo, Ana procurou Selma, sua mente fervilhando com tantas perguntas. Quando finalmente a encontrou, a faxineira estava encostada na parede, observando a agitação ao seu redor.
Selma chamou, o desespero começando a tomar conta dela. Podemos conversar de novo? Selma a encarou com um misto de curiosidade e cautela. Ana notou que haveria mais à sua frente do que apenas uma conversa simples. O que você quer dessa vez? Selma respondeu, cruzando os braços. A firmeza de sua postura fez o coração de Ana acelerar. Não quero que isso seja só um pedido de desculpas, disse Ana, decidida. Eu quero entender a sua vida, a sua história. Eu quero ser parte disso. As palavras saíram dela de maneira impulsiva, como se cada uma carregasse uma carga emocional importante e ao mesmo tempo liberadora. Selma a observou por um momento com o olhar pragmático que Ana já conhecia, como se tentasse decifrar a verdade por trás daquelas afirmações. Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? Selma perguntou, sem esconder um tom de incredulidade. Você não sabe como é viver sem o que você tem. Ana sentiu uma pontada no peito. Falar com Selma era um ato de coragem, mas também era um confronto com suas próprias fraquezas. O que ela sabia sobre o sofrimento e a luta do dia a dia. Quero aprender, posso me envolver, ajudar, o que você precisar. A urgência na voz de Ana era palpável. Selma ergueu uma sobrancelha, desconfiada. E por que você faria isso? Quais são suas verdadeiras intenções? Ana sentiu que estava sendo desafiada e, no fundo, sabia que precisaria ser ainda mais honesta. Porque eu não quero ser aquela pessoa que só se preocupa com o próprio mundo. Eu quero fazer a diferença e, talvez, encontrar paz em mim mesma. Ao ouvir aquilo, Selma considerou por um tempo. A expressão em seu rosto começou a mudar. Ana percebeu que havia uma pequena fenda na armadura que Selma carregava. Está disposta a trabalhar comigo? Selma perguntou, quase como um teste. Se sim, você vai conhecer o verdadeiro lado da vida que tanto ignora. Um brilho de esperança iluminou os olhos de Ana. Era a oportunidade que ela esperava, um primeiro passo concreto na direção certa. Mas também carregava um peso significativo. Estou pronta, Ana respondeu, firme em sua decisão. E assim, Selma fez um gesto com a cabeça, como se a aceitasse em seu mundo. Então, vamos começar. Mas Ana mal sabia que essa escolha a levaria a confrontos e revelações que ela jamais poderia imaginar. Algo estava prestes a ser descoberto e as consequências seriam profundas. Enquanto caminhavam juntas e a Ana sentiu o frio da incerteza misturado com a emoção da oportunidade, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que suas ações realmente poderiam mudar algo? E o que mais ela revelaria sobre si mesma nessa jornada? Ana respirou profundamente, sem saber que a vida estava prestes a desafiá-la muito mais do que ela podia imaginar. Ana e Selma caminharam lado a lado pelo corredor da escola. A luz do dia iluminava seus rostos, mas para Ana o clima era tenso. A cada passo que davam, ela sentia a ansiedade aumentar, como se adentrasse um mundo novo e desconhecido. Selma a conduzia, mas não compartilhava muito sobre onde iriam ou o que fariam juntos. Você conhece aquela sala no fundo do corredor? Selma perguntou, quebrando o silêncio. Ana balançou a cabeça negativamente. Não, qual é a dela? Selma sorriu, mas não era um sorriso comum. Era a expressão de quem guardava segredos e sabia muito mais do que deixava transparecer. É onde guardamos algumas coisas da escola, coisas que ninguém mais vê. O coração de Ana disparou. O que será que ela quer mostrar? Pensou, quase tremendo de expectativa. Elas se dirigiram para a porta. Selma puxou a maçaneta, revelando uma sala escura e empoeirada. O cheiro de papel velho e cimento se misturou ao ar fresco que entrava pela porta. Dentro, caixas empilhadas se amontoavam nas paredes, cobertas de poeira. Isso, Ana, é só uma parte do que acontece fora do seu mundinho confortável. Aqui é onde as coisas geralmente são esquecidas, disse Selma, enquanto começava a abrir uma das caixas. Ana observou curiosa e seu coração batia forte. Era como se estivesse prestes a descobrir algo importante.
Selma puxou para fora um caderno desgastado. As páginas amareladas revelavam anotações incompletas. Este era meu caderno quando eu estudava aqui, explicou Selma, quase carinhosamente. Fui uma aluna dedicada, mas a vida teve outros planos para mim. A verdade é que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Ana absorveu aquelas palavras. Ela nunca tinha parado para pensar o quanto sua vida era diferente da de Selma. Aquele reconhecimento era denso. O desconforto crescia dentro dela e a angústia a fazia se sentir pequena. "E o que você faz agora?" perguntou, ainda tentando entender. "Sou faxineira, mas isso não é tudo. Eu vejo o que acontece por aqui. Vejo como muitos de vocês tratam quem não tem os mesmos privilégios." Ana baixou a cabeça, lembrando-se de alguns momentos em que sequer reparara em Selma, ou em outros que passaram por sua vida. Então, como um relâmpago, uma memória a atingiu. A vez em que riu junto com as amigas ao ver um garoto maltrapilho. Eu sinto muito, ela começou, as palavras saindo trêmulas. Isso é uma armadilha, Ana. Muitas pessoas acreditam que a consciência é suficiente. Só que a mudança precisa ser acompanhada de ação, Selma respondeu, com firmeza na voz. Ana sentiu que seu mundo estava se desmoronando. De repente, a leveza que havia sentido ao tomar aquela decisão com Selma desapareceu. "O que você quer que eu faça?" questionou, buscando um caminho. Selma virou-se, seus olhos penetrando os de Ana como se fossem janelas para um mundo novo. "Vamos organizar uma ação social na escola. Você vai aprender na prática o que é a desigualdade e, quem sabe, despertar algo em outras pessoas também. Você está disposta a fazer isso?" Ana piscou, sentindo uma mistura de aversão e determinação. O que Selma propunha era muito mais do que ela imaginara. Era um desafio. Era um convite a agir em relação ao que havia descoberto. No fundo, Ana sabia que não tinha mais como voltar atrás. Este era o ponto sem retorno. "Sim, eu quero ajudar, mas como?" questionou ansiosa. Selma sorriu de maneira enigmática, mas antes que pudesse responder, um barulho forte ecoou no corredor. Era uma gritaria de alunos que se reuniam ao redor de uma cena. "O que está acontecendo?" Ana perguntou, e um arrepio percorreu sua espinha. Selma a puxou pela mão. "Vamos ver. A vida nem sempre é o que parece, e é melhor você se preparar para o que vai descobrir." Enquanto se aproximavam, Ana sentiu o coração acelerar de forma frenética. O que seria aquilo? A verdade a aguardava ali, na curva que ela jamais esperava tomar. Diante daquela cena insólita, o pavor e a curiosidade misturavam-se em seu peito. Algo grande estava prestes a ser revelado, e Ana não podia acreditar como a vida mudara em questão de instantes. Ana e Selma se aproximaram da roda de alunos. A agitação invadia o ar pesado da escola. Olhos arregalados, sussurros nervosos e risos descontrolados tornavam a cena surreal. Ana tentou espreitar por entre as cabeças, seus sentidos alertas. A adrenalina pulsava em suas veias, elevando seu coração a um ritmo frenético. O que estava acontecendo ali? Selma, firme ao seu lado, trouxe uma calma inexplicável. Mesmo assim, a inquietação de Ana crescia a cada segundo que passava. Foi então que, através da multidão ansiosa, ela viu. O que deveria ser uma simples tarde escolar se transformara em um espetáculo grotesco. No centro da roda, uma jovem de cabelos dourados, a filha de um dos homens mais ricos da cidade, segurava com desprezo um punhado do cabelo de Selma. O rosto da faxineira estava vermelho de vergonha e raiva. Ana sentiu a cobiça, o desdém, no olhar daqueles alunos. O tipo de olhar que ela sempre considerou distante, quase fictício. "Isso é uma palhaçada!" gritou uma menina, rindo enquanto filmava a cena com o celular. A sensação de impotência a invadiu. Uma necessidade urgente de agir se acendeu dentro de Ana. Um desejo de defender Selma. "Selma", ela murmurou, a voz entrecortada pela tensão. Selma, porém, fez um gesto discreto. Era como se quisesse transmitir uma mensagem silenciosa. "Espere."
Naquela fração de segundo, Ana percebeu que a mulher diante dela não era apenas uma faxineira, ela era uma fortaleza de dignidade em meio à humilhação. Ana cravou os olhos na cena. A futilidade da situação se tornou clara, e um pensamento a assombrou. E se fosse comigo? Em um breve momento, imaginou sua vida virando ao avesso, com alguém puxando seu cabelo por pura diversão. O medo a envolveu, mas também a indignação. Foi quando a tensão estourou. Selma, com um olhar firme e decidido, confrontou a garota. "Chega, o que você está fazendo não é brincadeira, é cruel!" exclamou ela, sua voz ecoando bem alto. A jovem, surpresa, soltou o cabelo de Selma imediatamente, mas isso não significou o fim. Naquele espaço sagrado, entre risos e gritos, um profundo silêncio se instaurou. Todos os olhares agora se voltavam para Selma, impactados pela ousadia de alguém que se recusa a ser tratado como inferior. Ana atendeu o chamado, superando a incerteza, empurrou-se para a frente e se juntou a Selma. "É isso mesmo", disse, sentindo o fogo da determinação. "Isso é desprezível." Murmúrios começaram a se espalhar entre os alunos. Alguns pareciam acreditar que o que acontecia era engraçado, enquanto outros pareciam desconfortáveis. Mas Ana percebeu que, ao lado de Selma, sua voz poderia fazer diferença. "A gente pode ser diferente. Todos nós podemos!" Ana gritou, tentando ser ouvida por todos. A realidade da situação caía como um peso sobre os adolescentes. O riso se transformou em murmúrios confusos. Selma olhou para Ana com um orgulho brilhando em seus olhos. Elas estavam ali, juntas, unindo forças para mudar a narrativa. A escola não era apenas um espaço para aprender, era um lugar onde cada um tinha um papel e uma voz, e elas estavam determinadas a fazer isso ressoar. Entretanto, antes que o clima pudesse mudar completamente, um garoto na complexidade da roda decidiu agir. O olhar desafiador dele pairou no ar, enquanto ele dava um passo à frente. "O que vocês estão fazendo não dá em nada", disse ele, rindo, desafiando o que Ana e Selma estavam tentando construir. O desalinho estava claro, e Ana sentiu o pânico ameaçando voltar. Mas a chama do desejo por mudança, por redefinir suas identidades ali, fez com que ela não hesitasse. A mudança sempre começa por um, e você pode ser aquele que faz a diferença. Ana retorquiu, encarando-o. A tensão aumentava. O que viria a esta batalha? A verdade é que algo havia mudado naquele dia, e Ana sentia que um novo capítulo estava prestes a se abrir. Mas, antes que pudesse respirar a esperança daquele momento, o garoto respondeu, e suas palavras a deixaram em choque. "Então, vamos ver até onde isso vai." E enquanto ele falava, o grupo se reorganizou, prontos para um confronto que todos aguardavam. Ana olhou para Selma, e na expressão dela viu a mesma mistura de determinação e apreensão. O que viria a seguir seria um teste não só de coragem, mas de caráter. E no fundo, Ana sabia que essa batalha não seria apenas dela. Ana sentiu seu coração disparar. A atmosfera estava carregada, cheia de expectativa e tensão, e ela sabia que o próximo movimento era crucial. O garoto que desafiara Selma tinha um sorriso arrogante, e os alunos ao redor pareciam ansiosos, prontos para ver o espetáculo se desenrolar. "O que você vai fazer?" ele provocou, o tom desdenhoso ecoando nas paredes da escola. Ana olhou para Selma, que mantinha uma postura firme, mas cujos olhos estavam cheios de história e tristeza. Ela apenas balançou a cabeça, quase imperceptivelmente, como se dissesse, "Não se preocupe, eu estou aqui." Nesse momento, algo dentro de Ana se acendeu. Ela sabia que não podia ser apenas uma espectadora. Com um gesto de coragem, ela deu um passo à frente. "Isso não é sobre você!" gritou Ana, sua voz atravessando o silêncio crescente. Essas palavras reverberaram como um eco na mente dos alunos. Alguns começaram a murmurar, enquanto outros pareciam perplexos. O garoto, por outro lado, fez uma careta, como se a resiliência de Ana e Selma fosse uma pedra no sapato dele.
Mas você é só uma menina comum, e ela, uma faxineira. O que vocês podem mudar? O tom de ridículo sobressaiu na fala dele. Ana respirou fundo. As palavras dele foram um golpe, mas em vez de recuar, ela se sentiu ainda mais determinada. Os olhares da multidão a estimulavam. Ser comum não é um defeito, ela disse com mais firmeza. Todo mundo aqui tem o direito de ser tratado com dignidade. Isso é o que devia importar. Selma deu um passo à frente também, apoiando Ana. As duas pareciam imbatíveis e, de alguma forma, o clima ao redor começou a mudar. Algumas garotas que antes riam agora estavam em silêncio, analisando a cena. Não somos apenas o que fazemos ou de onde viemos, continuou Selma, sua voz mais serena e poderosa. Todos nós temos histórias e cada uma delas merece respeito. O garoto, percebendo que a reação não era exatamente o que ele esperava, hesitou. O riso do grupo caiu em meras expressões confusas e inquietas. Ana aproveitou a oportunidade. Vamos parar com isso. Já está na hora de deixar de lado as máscaras e reconhecermos quem realmente somos, falou, gesticulando para o grupo. A vida não é uma competição de quem é melhor ou de quem tem mais. Vamos nos unir em vez de nos dividir. Aquelas palavras geraram um murmúrio crescente. Entre os alunos, uns se entreolhavam enquanto outros pareciam ponderar. O garoto que se opôs estava mais isolado agora, seu desafio perdendo força. Mas aquele momento de confiança e união não durou muito. Uma voz cortante quebrou o silêncio. Olha só para você, Ana, achando que pode mudar o mundo só porque tem um discurso bonito? Era uma menina de cabelos escuros que se colocara ao lado do garoto, claramente em sua defesa. Isso é só mais uma palhaçada. Ana sentiu que a adrenalina cresceu novamente, como se uma avalanche de emoções estivesse prestes a desabar sobre ela. Ela viu no olhar de Selma que a luta estava longe de terminar. O que era uma janela de esperança poderia se transformar em um campo de batalha. Você também pode ser melhor, Ana disse com convicção, sentindo a urgência em suas palavras. E foi nesse momento que, por trás da roda, novos rostos começaram a aproximar-se, atraídos pela cena que se desenrolava. Quando Ana olhou para trás, seu coração pulou. Mais e mais alunos estavam se juntando, procurando compreender a verdadeira essência do que estava acontecendo. Seria aquela a virada que elas tanto esperavam? Mas, como se o universo quisesse testar a força recém-descoberta, um barulho alto interrompeu tudo. Um professor, atraído pela confusão, se aproximava com um olhar severo. O que ele diria? Ana sentiu frio na barriga. A liberdade que elas haviam começado a conquistar estava prestes a ser desafiada. Como elas reagiriam a isso? O professor parou abruptamente, observando a cena como se fosse um juiz de um combate. Seu olhar firme escaneava os rostos dos alunos, por trás dos quais se escondiam expectativa e receio. Ana percebeu que a atmosfera mudara novamente, e a adrenalina agora era misturada com a tensão de ter um adulto presente. — O que está acontecendo aqui? Perguntou o professor, a voz cortante. Ele parecia não estar apenas perguntando sobre a briga, mas sobre a ousadia que Ana e Selma estavam mostrando. Ana engoliu em seco, a coragem vacilando. O garoto que até então desafiara Selma esboçou um sorriso triunfante, como se soubesse que a intervenção do professor poderia desmantela a força que as duas garotas haviam começado a construir. De repente, o murmúrio que antes alimentava a coragem de Ana se transformou em silêncio constrangido. Cada aluno parecia pesar sua própria posição na situação. Nós estávamos apenas... Ana começou, mas as palavras saíram hesitantes. Ela olhou para Selma, buscando apoio. Selma, com uma serenidade surpreendente, deu um passo à frente. Estávamos discutindo respeito, professor, respondeu ela, com uma voz que parecia carregada de gravidade e determinação. Há uma diferença entre ser quem você é e ser julgado por isso. Estamos tentando mostrar que todos merecem dignidade, não importa o que façam. O professor arqueou uma sobrancelha, visivelmente intrigado.
Aquela resposta, uma adição bem formulada ao seu questionamento, parecia fazer até mesmo a postura desafiadora vacilar um pouco. As palavras de Selma, simplesmente verdadeiras, pareciam ecoar ainda na sala. "E eu sou apenas uma faxineira", respondeu Selma, quase em um sussurro, mas firme como uma rocha. "Mas isso não me torna menos. Assim como todos vocês, eu tenho sonhos e não deixarei de lutar por eles. Se não nos defendermos, quem o fará?" As palavras dela começavam a provocar fios de compreensão entre os alunos ao redor. Ana observou cada rosto, cada expressão mudando, de escárnio para embasbacamento e, em alguns casos, reflexão. O clima parecia se transformar novamente. O professor, visivelmente mais calmo, fez um gesto para que todos se sentassem. Ele começou a falar sobre a importância do respeito e a necessidade de um ambiente seguro para todos. Ana percebeu que aqueles tinham sido momentos preciosos, onde até mesmo os mais distantes estavam sendo levados a pensar. Mas, no fundo, uma questão ainda pulsava no ar. O que aconteceria quando encerrassem a conversa? O medo de que tudo voltasse ao normal a inquietava. Após o discurso do professor, que parecia mais um chamado à união do que uma defesa da autoridade, alguns alunos começaram a se dispersar, mas outros ainda olhavam para Ana e Selma. O garoto arrogante, no entanto, não parecia satisfeito e observou cada movimento delas com crescente raiva. "Isso foi só um jogo", ele disse, quase com um murmúrio. "A fachada vai cair e você vai ver que o respeito que você prega não passa de uma ilusão." A nossa sentiu o frio na barriga. Sabia que as palavras dele carregavam um peso. Seria verdade? A dúvida cresceu como uma nuvem escura no fundo da sua mente. O que se passava naquele garoto que, a essa altura, parecia um vulcão prestes a explodir? Ela olhou para Selma, cujos olhos mostravam determinação, e por um instante o olhar de ambas se encontrou, e um novo tipo de força nasceu ali. Elas não estavam sozinhas. Mais pessoas se aventurariam a se juntar a elas ou se manteriam distantes? E no momento em que Ana estava prestes a responder ao garoto, o celular de uma aluna no fundo da sala começou a tocar uma música alta, quebrando a tensão novamente. Olhares se viraram para a origem do som e o clima da sala mudava novamente. Mas Ana sabia que a batalha de palavras não havia acabado. Um novo capítulo estava prestes a se abrir e ela se sentia presa no meio. O que iria acontecer a seguir? Quem era a verdadeira voz da mudança? Ana sentiu a tensão na sala se dissipar momentaneamente com a música que ecoava nas paredes. Aquela canção estava longe de ser um alívio. Era mais como um lembrete de que a batalha que elas iniciaram ainda estava longe de terminar. O celular continuava tocando, vibrantemente, como um sinal de que o mundo lá fora não esperava por elas. Olhando para Selma, Ana percebeu que o momento ainda era crucial. O professor, embora visivelmente desconcertado, decidiu aproveitar a pausa para chamar atenção e convidou todos a se sentarem. O garoto arrogante virou o olhar, mas Ana notou que sua raiva estava se transformando em algo mais profundo. Era uma insegurança disfarçada de desprezo. Ele não era apenas um jovem provocador, mas alguém que, mesmo com a postura desafiante, se sentia ameaçado. A música parou com a mesma abruptude com que começou, deixando um silêncio afiado no ar. A sala estava cheia de perguntas não ditas. Quando o professor finalmente pediu a cada um para compartilhar o que pensava sobre o discurso de Selma, as primeiras palavras vieram com hesitação, mas rapidamente a ansiedade deu espaço a um desejo genuíno de diálogo. "Eu achei que o que você falou foi incrível", um colega de Ana, Felipe, que normalmente se mantinha afastado das discussões, disse com a voz trêmula. "Sabe, às vezes eu também me sinto invisível, como se ninguém se importasse. Então, ouvir isso me fez pensar." O coração de Ana pulsou aos trancos. Era a primeira vez que Felipe mostrava um lado tão vulnerável para a turma.
Uma onda de coragem parecia contagiar a sala, e mais vozes começaram a se levantar. Um a um, os alunos compartilhavam experiências de bullying, de serem subestimados. As paredes que antes pareciam pesadas, agora pareciam se fragmentar com cada história contada. Selma, ao lado de Ana, tinha os olhos brilhando. Era emocionante vê-lo se abrindo e se apoiando. Mas mesmo assim, Ana sentiu um peso em seu coração. O garoto arrogante ainda estava lá, encostado na parede, a expressão misturada entre raiva e confusão. Ele era a sombra daquele momento, e Ana sabia que seria preciso confrontá-lo novamente. "E você, o que pensa, Lucas?" Selma perguntou, direto, quebrando as barreiras. O silêncio tomou conta novamente, e todos os olhares se voltaram para ele. Lucas respirou fundo, os dedos apertando a mochila. Então, ele soltou um sopro e disse: "Eu só estava apenas me divertindo, mas sua voz vacilou. Talvez eu tenha ido longe demais. Ninguém nunca me respeitou, e eu pensei que não importava, mas isso não é certo." Ana fez uma pausa e sentiu que o momento estava mudando. Tal como Selma, eles estavam tratando não apenas de respeito, mas de humanidade. Mas e se Lucas mostrasse que também tinha um lado vulnerável? O que aconteceria com a luta delas? Selma, percebendo a fragilidade emergente de Lucas, aproximou-se. "Nós todos queremos respeito, Lucas. Você pode ser quem você quiser ser, e isso não precisa ser em prejuízo dos outros. Que tal começarmos de novo?" A sala estava cheia de possíveis novas alianças, mas Ana ainda estava incerta. Ela sabia que o diálogo era uma coisa e a prática era outra. Seria possível acabar com a hostilidade de Lucas? Afinal, e se ele decidir lutar contra a própria vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo insistir em ferir os outros? A tensão estava aumentando e o coração de Ana batia mais rápido. Antes que conseguissem explorar mais profundamente cada sentimento, a diretora entrou na sala com a expressão séria. Um novo desafio estava prestes a surgir, e a esperança que haviam começado a construir poderia ser testada de maneira inesperada. Seria aquele o momento em que tudo poderia mudar? Ou as batalhas que começaram hoje se tornariam cicatrizes que durariam por muito tempo ainda? A diretora, com suas feições severas, olhou para todos com um semblante que deixava claro que algo importante estava por vir. Cada silêncio na sala parecia amplificar a preocupação em seus rostos, e Ana sentiu uma onda de ansiedade se espalhar entre os colegas. A figura que geralmente trazia pacificação agora parecia carregar mais peso do que o habitual. "Peço a atenção de todos", começou a diretora, com um tom firme. "Recebi relatos sobre uma situação grave que ocorreu em nosso colégio. Não posso ignorar as alegações de bullying que envolveram alguns alunos." As palavras dela cortaram o ar, como uma lâmina afiada. O olhar de Ana se encontrou com o de Selma, e a compreensão mútua de que a luta delas agora se expandiu além de suas experiências pessoais. Lucas parecia ter congelado na parede, os olhos arregalados, claramente abalado com o que estava por vir. A diretora continuou sem dar espaço para interjeições. "É inaceitável que qualquer forma de agressão aconteça dentro deste espaço. Quaisquer comportamentos que desrespeitem as normas da escola serão tratados com gravidade." Ana notou que Lucas mordeu o lábio inferior, sua expressão em conflito. Por um lado, ele ainda queria manter a fachada de desinteresse, mas era visível a luta interna que ele travava. Ao pensar em defender suas ações, ele estava também se expondo à possibilidade de ter que confrontar o que fazia. O que seria mais difícil, a máscara ou a verdade? Os alunos estavam em sussurros, trocando olhares nervosos, tentando decifrar se alguém se manifestaria. Ana sentiu que a energia da sala mudava novamente. Aquele era o momento decisivo que eles esperavam.
mas a possibilidade de mais feridas e divisões também era palpável. Ela viu que, dentro de Lucas, alguém ansiava por reconhecimento, mas a dificuldade de se abrir poderia ser mais forte. Foi então que Felipe, que até ali havia apenas contribuído com seus sentimentos, levantou a mão. Com o olhar firme e determinado, ele se levantou e, mesmo parecendo nervoso, declarou: "Eu não posso ficar calado. Sinto que muitos de nós fomos feridos e precisamos discutir sobre isso. Não podemos simplesmente deixar que tudo isso continue assim." O momento estava carregado. Ele parecia ter quebrado um muro que muitos temiam. Selma, com um brilho de esperança nos olhos, incentivou os colegas a se expor mais. "Vamos falar! Isso é uma nova oportunidade, não é? Precisamos entender uns aos outros e não nos esconder atrás do medo." O silêncio foi substituído por murmúrios, algumas vozes levantadas. A tensão agora era de expectativa, e a sala pulsava, não só de ansiedade, mas de uma nova energia, de transformação. Todos estavam ali, prontos para se redescobrir. Lucas, atraído pelo turbilhão de palavras e sentimentos, tomou coragem. Ele se virou e finalmente disse: Eu só queria que alguém me enxergasse." Foi um desabafo audacioso, carregado de vulnerabilidade, e a sala se calou novamente. Os olhares se voltaram para ele, e Ana percebeu que aquele era o momento em que o diálogo se tornaria um divisor de águas. Selma sorriu, com um brilho de esperança nos olhos. Seria aquela a chance de Lucas se reinventar? O clima estava denso, como se um furacão de emoções prestes a explodir. Mas antes que alguém pudesse responder, a diretora interrompeu novamente, abrindo uma nova porta de possibilidades. "Hoje, quero que todos reflitam sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. Amanhã teremos uma reunião a portas abertas onde todos poderão expressar seus sentimentos livremente." Ana sentiu o coração bater acelerado. A reunião a portas abertas seria uma chance única, mas também uma grande ameaça. O que poderia acontecer quando todas as verdades e mágoas viessem à tona? E se esse espaço se tornasse uma arena de ataques em vez de acolhimento? A pergunta ecoou na mente de Ana, e as palavras de Lucas ainda pairavam no ar. Qual seria o próximo passo dessa luta? E mais importante, quem sairia realmente vencedor ao final disso tudo? Ana acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e esperança. O dia da reunião a portas abertas finalmente havia chegado, e todos estavam prontos para enfrentar as consequências das escolhas que tinham feito. No colégio, o clima era palpável, os sussurros ecoavam por todos os lados. Alunos se juntavam em grupos, inquietos diante da expectativa do que estava por vir. Selma aguardava ansiosa no corredor. Quando Ana se aproximou, a faxineira a recebeu com um sorriso encorajador. Ambas sabiam que aquele momento poderia ser um divisor de águas em suas vidas, e talvez na vida de muitos outros. "Lembre-se, Ana, isso não é sobre ter razão, é sobre entender", disse Selma, com a sabedoria adquirida ao longo de sua jornada. Ana assentiu, respirando fundo. A sala de reuniões já estava cheia de alunos, todos parecendo nervosos, mas havia também determinação no ar. A diretora entrou e fez um sinal para que todos se calassem. Seu olhar, que geralmente era firme e exigente, agora estava impregnado de acolhimento. "Hoje, quero que cada um de vocês tenha a coragem de se abrir e de compartilhar suas verdades. Este é um espaço seguro e a nossa intenção é entender uns aos outros", informou ela com uma voz que inspirava confiança. Ana olhou ao redor e sentiu o peso dos olhares. Era hora de falar. Com o coração acelerado, fez sinal para se manifestar. "Eu gostaria de dizer algumas coisas", começou, percebendo que a sala estava em silêncio, todos esperando por suas palavras. "Eu cometi erros e fui cruel com alguém que não merecia. O que fiz com Selma me fez perceber o quão egoísta eu era, livre de empatia.
Isso acabou me levando a descobrir que eu não sou apenas filha de um magnata, mas que minha vida pode e deve ser diferente, terminou sentindo lágrimas nos olhos. O impacto de suas palavras reverberou pela sala. Sentiu que, ao se abrir, muitos começavam a brilhar com a mesma energia dela. Felipe levantou-se em seguida. Eu também tenho algo a dizer. Sempre me mantive afastado, pensando que seria mais fácil não me envolver. Mas a verdade é que eu sofri com isso. Silêncio gera dor, e eu não quero mais ficar calado, comentou, seu olhar determinado. Depois dele, foi a vez de Lucas. Acompanhado de um semblante carregado de arrependimento, ele pegou coragem e começou. Eu só queria ser reconhecido. Não sei direito como lidar com a pressão de sempre ter que ser o melhor. Às vezes, coloco essa máscara de desdém para não mostrar vulnerabilidade. Sua voz falhou e Ana sentiu a tristeza genuína no fundo de suas palavras. Selma, admirando o avanço de Lucas, se levantou e falou: todos temos nossas lutas, e elas não devem nos dividir, mas nos unir. Somente através da compreensão podemos crescer. Ninguém aqui é inferior, e é hora de olharmos além das aparências. A sala começou a se transformar. Mais vozes se levantaram, revelando histórias de superação, de dor e de busca por um lugar ao sol. Ansiedades antes guardadas em silêncios apertados foram sendo liberadas. Um fio de esperança unindo cada um naqueles momentos intensos. Ana, observando tudo isso, sentia que as páginas de sua própria história estavam sendo reescritas. As diferenças sociais, o status, as aparências, tudo estava ali. E mesmo assim, os estudantes encontravam um denominador comum. Ao término da reunião, a diretora sorriu e todos nós saímos desta sala com um compromisso renovado. Um compromisso de respeito, empatia e união. O que começou como um desafio pode se transformar em algo muito maior. Um novo caminho para todos nós. Ana e Selma trocaram um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Elas tinham se unido em busca de um propósito maior, conquistando ali muito mais do que poderiam imaginar. O que se iniciou como uma separação, logo transformou-se em uma corrente de solidariedade. Ao saírem da escola, Ana sentiu que seu coração estava mais leve. Não haviam solucionado todos os problemas, mas tinham dado os primeiros passos em direção à mudança. E isso era suficiente. Uma nova jornada estava apenas começando. Agora, que tal você se juntar a nós? Se você se emocionou com essa história e quer mais conteúdo exclusivo, você precisa se inscrever agora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e não fique de fora das próximas histórias que vão tocar seu coração. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.